quando nós falamos sobre cosmovisão, lembra que nós falamos que essa ideia de cosmovisão, esse conceito, está lá no século XVIII com os filósofos alemães, e foram dois pastores teólogos, o James Hurst e também o Abraham Kuyper, que introduziram na teologia. E o que é cosmovisão? É a maneira como você interpreta todas as coisas, como que você vê o mundo, o cosmos, a natureza, e tentar interpretar através da cultura que você vive, não é? Aí as realidades da vida. Falamos sobre cosmogonia, cosmogenia, e trabalhamos aqui ontem sobre a Babilônia e também o Egito. O Egito tinha lá um panteão de divindades, e quando Moisés escreve o Pentateuco, já definimos aqui que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, Wellhausen, Julius Wellhausen, e ele define juntamente com outros que existe aqui o livro do Pentateuco, foram algumas correntes e são chamadas as fontes, fonte P, fonte J, eloístas, javistas, as correntes sacerdotais que escreveram o Pentateuco. Mas nós, como reformados, aceitamos que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. É verdade que existe algum anacronismo em algumas partes no livro de Gênesis, também no Êxodo, e principalmente quando fala do relato da morte de Moisés. Será que Moisés então escreveu já prevendo a sua morte, deixou escrito, ou alguém deu continuidade? É certo que foi alguém que deu continuidade, mas isso não tira a autoria do líder de Deus, Moisés, que escreveu o Pentateuco. Falamos também aqui ontem, então, só para a gente continuar, que a Babilônia e também o Egito tinha lá as suas divindades, e falamos da cosmogenia, ou cosmogonia. O que é isso? Era a maneira como aquela cultura, aquele povo, os seus deuses, as suas crenças, os seus comportamentos, como que eles comportavam, a ética deles, como que eles se viam diante da vida, diante do mundo. E aí nós dissemos que quando Moisés escreve o Pentateuco, ele estava querendo tirar da cabeça do povo de Deus, que ficou mais de 400 anos debaixo do cativeiro egípcio, tirar da cabeça aqueles princípios, aquela cosmogonia, aquela cosmovisão, como que o povo egípcio via a vida, porque eles acreditavam no Deus Sol, no Deus Lua, acreditavam que Faraó era um representante de um grande Deus. Falamos também aqui sobre os dois deuses, o Marduk, também que eles brigaram entre si, e aí aqueles dois deuses, o Marduk, esqueci o nome do outro também aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui, eu não trouxe aqui o papel para eu lembrar, mas os dois deuses que na verdade eles conflituaram entre si, e eles então resolvem passar a responsabilidade para outros deuses de segunda categoria para construir a Babilônia. Esses deuses de segunda categoria criam o homem e faz os homens para poder criar a Babilônia, ou construir a Babilônia, enquanto eles descansavam. Então Moisés está diante de duas culturas que tinham suas divindades e que tinham as suas explicações quanto quem criou o mundo, como que o homem veio, a visão que eles tinham do mundo era totalmente deturpada, tanto a visão babilônica, que tinha lá suas divindades, como também a visão do povo dos egípcios. E Moisés queria, Deus determinou que Moisés escrevesse e o inspirou para escrever o Pentateuco, para dizer para aquele povo que aquele povo era um povo separado dele, santo dele, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele. Aquele povo ia entrar na terra de Canaã, e Deus não queria aquelas práticas que tinham lá no Egito, na Babilônia, porque ele era um Deus zeloso, um Deus único. Lá em Êxodo, nós iremos repetir sobre isso quando estivermos estudando. Então esse foi o propósito de Moisés, o objetivo de Moisés, de ensinar aquele povo que existe um Deus criador do universo, criador da lua, do sol, das estrelas, criador do mar, criador, e o único Deus que tinha e que tem o poder para dar vida e tirar a vida, enquanto eles criam que Faraó tinha um poder de fazer viver e matar. E por isso que ele manda a praga para o Egito, para dizer para Faraó: eu sou o Deus que tem o poder
de matar e fazer viver. Bem, mas eu quero colocar hoje, eu quero pedir você para abrir aí. Eu tenho pedido jovens, adolescentes que vão ter contato logo com a faculdade e para que vocês possam me acompanhar aqui, para que você chegar depois lá na faculdade, você não venha ter problemas com principalmente com as filosofias que são ensinadas. E nós precisamos hoje de ensinar nossos jovens e adolescentes. E eu vou repetir o que eu falei aqui, algumas pessoas não ouviram. Eu lhes disse que nós precisamos de redescobrir e ensinar à igreja a doutrina da criação. Então olha para você ver aí capítulo 2, versículo 7, quando fala assim, olha: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? O homem passou a ser alma vivente. Aí diz aqui, quando você acompanha, é bom lembrar que o capítulo 1 de Gênesis termina no capítulo 2, versículo 3. E o capítulo 2 começa mesmo o relato do versículo 4 e segue em frente. E eu quero agora mostrar para vocês, quando Deus, aqui diz que Deus criou o homem do pó da terra. Eu só quero referir novamente isso aqui, porque eu falei aqui da teoria de Darwin, que tem 150 anos, enquanto aqui o relato da criação tem milhares de anos, 3.350 anos, e nós não cremos que o homem originou do macaco. E nós já falamos aqui das espécies, que Deus fez cada animal, cada réptil, cada ave segundo a sua espécie. Mas quando Deus cria o homem, o único ser, a única criatura de Deus, que Deus cria e tece com as suas próprias mãos ao fazer o homem do pó da terra e soprar sobre ele o fôlego de vida. Eu só quero referir isso aqui para passar para a segunda lição que nós queremos tirar hoje. Só quero novamente citar aqui, porque nós viemos do pó da terra. E é o que a Bíblia diz em Eclesiastes 12, 7. Que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus. Nós fomos formados de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Mas veja a sequência aqui, quando a Bíblia fala que Deus fez o homem cair no profundo sono e faz-lhe uma companheira. Um detalhe que eu quero colocar para vocês aqui, eu quero ganhar tempo. Eu falo muito rápido, algumas pessoas têm pedido para poder falar mais pausado, então eu quero ganhar tempo aqui, não ficar fixado aqui na Bíblia, mas é o que eu disse, depois que você terminar esse estudo aqui do Pentateuco todo, você nunca mais será a mesma pessoa quando abrir o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números e Deuteronômio. É porque o pastor é um expert? Não, estou baseando aqui em 6 autores para expor para vocês aqui de uma maneira criativa. Mas veja que quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem e depois que ele preparou tudo, como eu lhes disse ontem, um jardim, tudo bom, tudo perfeito para que o homem pudesse viver, a Bíblia diz que Deus viu que o homem estava o quê? Só. Não foi o homem que sentiu só, mas foi Deus que declara aqui, ou melhor, o escritor do Pentateuco, Moisés. E viu Deus que o homem estava só. A expressão aqui é um pouco perigosa, se você olhar de uma vez, porque fica parecendo que Deus foi apanhado de surpresa quando Deus viu aquele homem só. Mas a expressão que deve ser colocada aqui é: Deus não havia ainda concluído a sua obra. A ideia é essa. Mas veja que quando Deus fez o homem, diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa o quê? Semelhança. Preste atenção para você não pensar que eu estou falando heresia aqui. Preste atenção. Deus fez o homem. E o homem tinha comunhão com Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus comunicou ao homem alguns atributos inerentes a ele. E a gente estuda na teologia que há
outros atributos incomunicáveis, Deus não comunicou ao homem, como eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, infinitude. Mas ali estava a imagem e semelhança de Deus. Mas no projeto de Deus, o homem só se completava quando houvesse um semelhante a ele mesmo. Está entendendo? Mas o homem não tinha Deus, ele não estava completo. Se você pensar bem e não escandalize, não. Por isso que você pode dizer assim, eu tenho Deus. Mas você precisa de se completar como gente, de carne, osso, de vísceras, com o outro. E isso quem estabeleceu foi Deus, gente. E outra coisa, quando aqui diz não é bom que o homem esteja só, não está referindo aqui especificamente a casamento. Por isso que casamento não é sacramento. Na Igreja Católica existem 7 sacramentos. Na Igreja Reformada, Evangélica, tem 2. Santa Ceia e batismo. Deus não está dizendo que todo homem, toda mulher que nasce nessa terra vai casar. Existem os eunucos. Há aqueles que resolvem ficarem só, como até expressão de adoração a Deus. O texto está dizendo que Deus precisava de concluir a sua obra, porque precisava de alguém à imagem e semelhança do homem. Por isso que nós vamos ver algumas coisas, por exemplo, quando Deus chama Moisés para ir até o Egito, e ele foi ao Egito para libertar o povo. Chegando lá, Moisés usa aquele cajado, aquela vara que é transformada numa serpente. Aí Moisés pega novamente aquela vara. E aí, Deus? E aí? Depois Moisés vai e toca nas águas do rio. E ali é transformada aquelas águas em sangue. Mas Moisés estava precisando de alguém. E é isso que nós aprendemos desde aqui, está embutido em Gênesis. Nem eu nem você fomos feitos pelo Criador para ficarmos só. Só não estou dizendo casamento. Alguns foram habilitados para o casamento. O que está colocando aqui é, primeiramente, que nós fomos feitos para comer o pão da fraternidade, para estarmos juntos, em comunhão. Temos a comunhão vertical com Deus, mas Deus nos fez para a comunhão com o nosso semelhante. E é por isso que quando nós estudamos a doutrina da criação, nós começamos a ver os valores que estão aqui. Quando Moisés reclamou ali para Deus, e aí Deus, você precisa de me arrumar alguém. Moisés, alguns dizem que ele era gago. Já pensou Moisés? Deus, Deus, eu preciso de alguém. E Deus deu então quem? Deus deu Arão. Porque Moisés precisava. Lembra quando Jesus estava com os discípulos? Mas os discípulos não entendiam, por mais que Jesus estava com eles, mas eles ficaram tão apegados ao mito, apegados a Jesus como um mito, como um guru, como aquele que trazia o sobrenatural, que eles esqueceram do Jesus, homem, gente. E quando chegou o momento que Jesus disse, olha, eu vou morrer, eu vou me entregar numa cruz, eu vou ser sacrificado, Pedrão falou assim, não, Senhor, não vai te acontecer isso de jeito algum, Senhor. Arreda-te de mim, Satanás, porque tu não sabes de nada, só cogita das coisas aqui dessa terra. E parece que Deus então resolveu falar com Moisés e Elias, lá no Monte da Transfiguração. Vai lá, Elias, Moisés. E quando Jesus foi com seus discípulos, com alguns discípulos, chegou lá, estava Moisés e estava Elias. Parece que Deus fez aquilo porque Jesus, como gente, como ser humano, precisava desse apoio, desse interagir
Quando Jesus foi para o monte e chamou alguns discípulos para orarem com ele, quando Jesus voltou, eles não estavam lá. Eles não estavam acordados, estavam dormindo, e Jesus disse: por nenhuma hora pudestes orar comigo. Aqui o texto, quando Jesus fala, não é bom que o homem esteja só, está falando da necessidade que eu e você temos de ter comunhão um com o outro. Hoje eu recebi uma palavra do irmão dizendo para mim: pastor Eugênio, que saudade, que vontade de estar na igreja. Porque nós necessitamos de estar juntos. Por mais que aqui, olha, esta live aqui o Facebook, aqui o Instagram, por mais que nós podemos ligar um com o outro, para o outro, mandar uma mensagem no WhatsApp, mas não é suficiente. Não é suficiente, porque Deus nos fez para sentir o cheiro um do outro, o suor um do outro, abraçar um ao outro. E o coronavírus não quer deixar abraçar, não é? Você está entendendo? Aqui está inserido a necessidade que temos um do outro. Não é bom que o homem esteja só. Deus estava dizendo: o homem precisa de um semelhante. Ele reflete a nossa imagem. O homem deve ser o espelho. Os meus filhos na terra que eu fiz para que eles pudessem viver, eles precisam refletir a minha glória. Eu e você somos espelhos da glória de Deus. Mas ao criar o homem, Deus entendeu na soberania e na sabedoria dele, e isso é a ideia dele, que o homem precisava de ter um semelhante. Aí eu quero chamar a atenção de todos, porque precisamos de ajudar um ao outro. Eu pedi aqui ontem e ninguém manifestou, mas não tem problema. Nós vamos fazer a doação via escola e igreja. Nós queremos abençoar nosso irmão Moisés Careca. Ele está trabalhando com algumas famílias de presidiários, e nós queremos doar cestas básicas. Segunda e terça-feira no Vila Forte tem 52, acho que 59 reais. Se você quiser doar, pode ligar para mim, colocar no zap, falar aqui na escola e deixar lá. Fica ao seu critério. Por quê? Porque a nossa missão aqui é preocupar com o outro. Quando Jesus disse: eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive nu, eu estive preso. E quando ele fala assim, e alguém pergunta: quando foi que tivemos nu, preso, enfermo, com fome, com sede? Ele diz: todas as vezes que fizeste a um destes pequeninos. Então nosso propósito, e eu lhes falei antes de ontem, parece-me, quando eu falei sobre Deus nos fez para relacionar primeiramente com Ele, fomos feitos à imagem e semelhança dEle, e o nosso propósito aqui é viver para a sua glória, conforme a nossa confissão, o nosso catecismo de Westminster pergunta: qual o fim principal do homem? Honrá-lo e glorificá-lo para sempre, conforme Efésios 1. Mas, segunda coisa, relacionar com Deus, relacionar com o meu semelhante. O meu semelhante não é um gato, não é um cachorro. Por isso que eu tenho argumentado aqui que nós não somos seres animais, nós somos seres, imagem e semelhança de Deus, e eu utilizo isso exatamente para diferenciar. Fomos feitos para relacionar com o meu semelhante. Gato, cachorro, está por último, secundário. Mas também nós estamos aqui para relacionar com a natureza feita para que eu e você dominemos. Lembra que nós falamos do resgate do domínio? Deus nos fez para dominar, para gerenciar, governar a terra. O pessoal fala muito hoje em gestão, fala muito hoje em empreender, não é? As pessoas estão falando muito nisso, em empreender, que você precisa de gestar. Está na Bíblia, em Gênesis. Nós somos chamados para poder governar. Bem, e aí essa ideia
nós estamos apenas no versículo aqui, nessa parte que diz, não é bom que o homem esteja só. Todas as vezes que você doa uma cesta para alguém, que você ajuda alguém, que você responsabiliza naquele momento pelo seu semelhante, você está fazendo aquilo que Jesus declarou. Você está sendo aquele samaritano que ajuda o seu semelhante. Olha para vocês verem como que estão as coisas. Você chega no supermercado, você chega na entrada de ali numa loja, você chega num restaurante, a porta ali, aí está passando um cão, todo sujo, até fedendo. Tem pessoas que falam, ô dózinho, vamos levar para casa, amor. Ô dó, tadinho, ô dó. Mas você vê, passa ali o mendigo, ah, sai daqui. Romanos capítulo 1 fala, conheceram a Deus, mas não glorificaram como Deus, porque mudaram a glória de Deus, porque mudaram o padrão estabelecido por Deus desde aqui de Gênesis. Eu estou falando que você não deva ter um cão? Eu creio que você pode ter, mas cuide bem. Eu estive em São Paulo e eu estive na casa da mãe de Lucas. Gente, o cãozinho, você podia dormir com ele tão cheirosinho. O cuidado. Agora você compra um cão, fica aquele cão purguento lá, doente, fedendo, que ninguém aguenta. O que eu estou querendo colocar? Que nós estamos mudando tudo. Não é que você não deva proteger os animais, não é que você não deva, inclusive nós estamos aqui para defender e cuidar do meio ambiente, porque esse é papel nosso também. Eu já lhes disse sobre isso. Mas eu quero fixar aqui, gente, que as pessoas estão amando mais aqueles seres que não são semelhantes. Eu citei e gosto sempre de citá-lo. Quem lembrar aqui, escreve, que eu estou esquecendo o nome dele. Gi, se estiver aqui, Gi, pode lembrar para mim que ele falou o seguinte, que é melhor conviver com animais. Schopenhauer. Ele disse, filósofo, né? Ele disse que ele foi para as montanhas na sua crise como filósofo, naquela sua crise interior. Ele diz, é melhor viver com animais do que com homens. E isso é uma blasfêmia contra Deus. O problema é que nós somos pecadores, vivemos debaixo da égide do pecado. Adão pecou e perdeu a beleza de viver em comunhão. Entende? Uma vez eu disse isso. Eu morava em Brasília, eu tinha 25 anos. E eu estava com raiva, porque eu já era evangelista, eu tocava e tinha hora que o pessoal não ia. E eu falava, de uma coisa, antes mexer com animal do que mexer com gente. E um irmão chegou e repreendeu. Eu te repreendo em nome de Jesus. Nunca mais fale isso. E sendo que foi Schopenhauer que disse há muito tempo, né? Estão entendendo? Por isso que é lindo isso aqui, o Facebook. É maravilhoso aqui o Instagram. É maravilhoso as redes sociais. Mas lembra daquele polonês que fala sobre a sociedade líquida? Quando ele fala que a sociedade cada vez fica líquida. Eu tenho aqui no Face 5.000 amigos. Mas que amigos, gente? Amigo é aqui um Eduardo que está comigo, é você, Tim. São os irmãos, seu Zé. Irmãos que a gente está juntos. Irmãos 5.000 aqui. E eu corro, e você também corre o risco de viver uma vaidade, um autismo. Ficar com o coração na vaidade. Ficar com o coração soberbo. Nós vivemos uma sociedade líquida, onde vamos isolando a cada vez mais. Cada vez isolando. Inclusive, quando nós chegarmos lá para estudar sobre Nimrod, lembra que eu falei que vamos falar sobre os zigurates feitos por Nimrod? A Caldeia, Babel, Babilônia. Foi isso que aconteceu com Nimrod. Ele resolveu ajuntar todos para perto de si.
E Deus queria e Deus quer que nós espalhemos. Quanto mais eu fico no meu ostracismo, quanto mais eu fico isolado no meu gueto, eu vou perdendo a minha humanidade. Eu vou perdendo a beleza que Deus colocou em mim, em ti, de relacionar. Eu vou perdendo aquilo que Deus colocou em mim, em ti, os atributos inerentes a Ele. Deus nos criou com capacidade de sonhar, de criar a partir de amar, de apaixonar, de ficar com raiva também. Sabe quando você fica com raiva do irmão, fica com raiva da irmã, e depois o tempo passa. Esse dia eu falei com a irmã, que isso, poxa, passou, olha, glórias a Deus. Vamos continuar amando, porque Deus nos fez, não para ficar só. Quando a pessoa isola, é o que a Bíblia diz em Provérbios, aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria de Deus. Adão foi colocado aqui. E depois, através da costela de Adão, quando Deus fez Adão cair no profundo sono, fez Deus aquela que assemelhava-se com ele. Era gente. Conquanto, aí eu entro agora aqui, quando Deus faz a mulher, e quando Deus disse ao homem, olha, deixa o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Por que tem havido tanta separação? Por que tem havido tanto conflito? A mulher trabalha fora, o homem trabalha fora. Ela tem o dinheiro dela, ele tem o dinheiro dele. Sabe que essa pandemia está sendo linda demais, sabe por quê? Porque você, como crente, vai cair agora no eixo, como marido, como esposa. Não sei se ficou sabendo, mas na França, vou repetir aqui, tem aumentado o número de agressões de casais, principalmente o marido contra a esposa. Porque muitas vezes o casal fica um trabalhando fora, outro, só encontram de vez em quando e de vez em quando para celebrar aquele momento íntimo, mas tudo é no automático. Por isso que o casal seria bom, e Deus estabeleceu isso aqui no Pentateuco, que quando alguém casava, não ia para a guerra, ficava um ano de boa curtindo. O certo seria isso. Casou, vai ficar os dois dentro de casa um ano. Quem vai sustentar? Sei lá, o sogro, a sogra. Brincadeira, né? Mas eu estou dizendo que Deus é perfeito. Não vamos chegar lá. Como que Deus é perfeito? E aí, muita separação está acontecendo pelo isolamento. O marido está no quarto, a esposa na sala. Aí eles conversam um com o outro via aqui, WhatsApp. Os dois estão juntos, vão conhecendo a debilidade um do outro. Por isso que eu gosto quando eu sou repreendido. Gosto. Alguém ontem me repreendeu, um seminarista. Eu parei, conversei hoje com o pastor Tarcísio e falei assim, ó Tarcísio, eu não sou ditador. Eu acho que até fui muitas vezes. Eu quero ser um cara que possa saber gestar de uma maneira onde as pessoas participem. E é isso que Deus quer do casal. E é isso quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, o marido quer levar tudo sozinho, ou a mulher quer levar tudo sozinha, ou o líder quer fazer tudo só, nós não conseguimos. E eu vejo a história de líderes que entraram na derrocada, porque queriam fazer tudo só. E eu já vivenciei isso. E é por isso que temos de aprender e voltar aqui para o livro de Gênesis, para aprendermos essas maravilhas, porque presta atenção, Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade perfeita. Uma unidade perfeita. E quando ele cria o homem, ele queria que o homem tivesse esta unidade, homem com seu semelhante,
que seja seu marido, que seja sua esposa, ou que seja um amigo, e depois Deus. Por que depois? Entenda, eu não estou colocando depois Deus para deixar para depois. Por isso que temos de entender, eu sei que tem mulher aqui separada, homem separado, mulher só. E você tem Deus, poxa, mas essa irmã, você tem Deus? Deus não é tudo na sua vida, é tudo vírgula. Escandalizou, meu irmão? Calma. Calma, não passa para frente isso aqui não, vamos seguir em frente. A irmã foi abandonada pelo marido, o irmão não deu certo o casamento, eu tenho Deus. Muitas vezes a mulher quer casar, não é para ter relação íntima. O homem talvez não seja. É porque há dentro dele e dela um grito de ter alguém. De ter alguém para partilhar, de ter alguém para poder abrir o coração, de ter alguém para conversar. É isso que está embutido aqui. E é por isso que nós devemos orar pelos nossos irmãos que estão aí separados, irmãs separadas, abandonadas, uma luta para criar os seus filhos, ou talvez uma luta. Você não sabe quando a solidão bate como é difícil. E eu quero orar por você, minha irmã, para que Deus te arrume um homem abençoado de Deus, uma esposa abençoada de Deus. Não estou declarando nada aqui, eu só estou dizendo, baseado aqui em Gênesis, onde Deus mostra esta beleza que o homem não foi criado para relacionar com objetos, não foi criado para relacionar com coisas e coisificar tudo. O homem foi feito para relacionar com gente, com o Pai, relacionarmos uns com os outros. Por isso que é importante a igreja, e é por isso que não dá para ser de Deus em casa. Porque servir a Deus envolve não apenas a questão vertical, mas significa que você é membro de um corpo, onde Cristo é a cabeça, e esse corpo, eu e você somos membros que Deus usa com os talentos para servir uns aos outros. O Senhor diz em Hebreus capítulo de número 9, não abandoneis a congregação. Lá na rua Porto Alegre 830, não é a casa de Deus, mas é também casa de Deus, onde nós nos reunimos. E onde há problemas, onde o irmão fuxica do outro, onde o irmão fala mal do outro, onde o irmão desconfia do outro, onde o irmão, muitas vezes, ele intromete. Mas foi o lugar que Deus nos colocou. Quando você quer procurar a perfeição, nunca vai encontrar. E nós temos de ter cuidado, eu quero terminar aqui para concluir essa parte e continuar amanhã, quando, no capítulo 3, Eva comeu daquele fruto e foi enganada pela serpente, a serpente estava dizendo, você precisa de ser igual a Deus. Você precisa, Eva, de ser uma deusinha. Você precisa, Adão, de ser um deusinho. O diabo os levou para o isolamento. Por isso que depois Adão e Eva escondem de Deus. E é isso que tem acontecido com muitos. Se escondem de Deus. Ficam isolando. Todas as vezes que eu isolo, eu estou dizendo, Deus, a obra que o Senhor revela aqui na criação, o padrão que o Senhor colocou aqui é falho. Assim como aconteceu com Nimrod, nós vamos chegar lá, que criou os zigurates, as grandes torres, porque ele duvidava que Deus poderia ficar pirado da cabeça e acabar o mundo com água novamente, e ele falou assim, nós podemos nos proteger, subimos lá em cima. Então, Nimrod, aqui o próprio faraó na época, e a cultura, a cosmogonia, a cosmogonia, tanto da Babilônia como do Egito, era exatamente, nós somos deuses. Faraó era isolado, Faraó falava assim, mata e mata. Faraó cismava com alguém que estava lá e mandava demitir. Por isso, será que eu falo isso? Não sei se eu falo. Nós vamos orar amanhã pelo presidente. Mas nosso presidente, ele está pisando na bola. Está pisando na bola.
Alguém que é contra ele, demite. Não é assim não, gente. Nós temos de estar abertos para o contraditório. E isso é democracia. E dentro desta ideia aqui que Deus fez de relacionar, nós temos de aceitar o contraditório. Por que que ontem um rapaz seminarista me mandou uma mensagem me questionando: você está fugindo aí da nossa confissão? E eu falei: estou mesmo. Toma vergonha na cara e volta para a confissão. Está entendendo? Aí eu quero terminar para dizer o seguinte: quando Adão e Eva, com medo daquele fruto, eles esconderam. E por que que eles esconderam? Eles esconderam porque não podiam encarar Deus. Porque Deus já havia dado a eles o jardim e Deus já havia estabelecido para eles o padrão. Como que eles iriam viver. Não temos para onde correr, meus irmãos. Ontem eu lhes falei, talvez eu repita amanhã, sobre essa ideia de ideologia de gênero. A cosmovisão hoje da filosofia, destes pessoas de partidos aí, muitos que têm ideologias hoje aí, estão fugindo do padrão colocado aqui na Bíblia. E nós devemos ter uma cosmovisão. E nós, como na qualidade de intérpretes do mundo, como originou tudo, quem é o homem, por que o homem está aqui, para onde que o homem vai, nós queremos, e como os intérpretes, seres inteligentes feitos por Deus, nós devemos ter uma cosmovisão aqui dentro da Bíblia, da palavra. E outra coisa, não foi o homem que foi criando o padrão. Deus já havia estabelecido o padrão, não temos como fugir. E tudo que procede fora daqui não vai dar certo. E é por isso que está aí homem casando com homem, mulher casando com mulher, essa bagunça toda, igual aconteceu lá na antiguidade. Quando nós chegamos na Grécia, quando nós chegamos em Roma, nós vimos naquele contexto greco-romano a mesma coisa. Gente, chegamos ao final, amanhã eu vou continuar. Eu falei mais hoje porque